Jean-Louis era o proprietário de um restaurante renomado Le Délice du Jour. Após anos de trabalho duro e dedicação, seu estabelecimento havia se tornado um local imperdível para os habitantes e turistas. No entanto, ao longo dos anos, Jean-Louis sentia crescer dentro de si um desejo de liberdade e aventura. Ele sonhava em viajar, descobrir novas culturas e saborear as delícias do mundo. Ele havia construído uma equipe sólida, pessoas em quem tinha confiança absoluta. Entre elas estava Claire, uma garçonete dedicada que trabalhava no restaurante desde o início. Ela conhecia todos os detalhes do estabelecimento e compartilhava a mesma paixão pela culinária e pelo serviço de qualidade. Certa manhã, enquanto o sol se erguia suavemente sobre a cidade, Jean-Louis tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele se aproximou de Claire, que estava preparando o restaurante para o dia, e lhe entregou a chave do estabelecimento. Surpresa, ela o olhou com os olhos arregalados. Claire, disse Jean-Louis com um sorriso, eu vou viajar. Este restaurante está em boas mãos. Confio em você para continuar fazendo Le Délice du Jour brilhar. Emocionada, Claire aceitou a chave, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a honra que lhe era conferida. Jean-Louis então contratou um gerente, Pierre, um homem experiente com grande expertise em gestão de empresas, para garantir que Claire não ficasse sozinha na administração do restaurante. Na manhã seguinte, Pierre chegou ao restaurante Le Délice du Jour muito antes do amanhecer. O céu ainda estava tingido de um azul profundo, e a cidade estava calma. Ele estava ansioso para conhecer a equipe e começar a trabalhar. Com um sorriso caloroso, cumprimentou cada membro da equipe, dedicando um tempo para se apresentar e aprender seus nomes. Bom dia a todos, meu nome é Pierre, disse ele, apertando a mão de cada um com uma energia contagiante. Estou feliz por fazer parte desta equipe e mal posso esperar para trabalharmos juntos para continuar a prosperar este restaurante. Pierre fez um tour pelo restaurante, observando os preparativos matinais com um olhar experiente. No entanto, assim que posou os olhos em Claire, seu sorriso se tornou mais discreto. Seu olhar se fixou nela como se estivesse tentando compreendê-la, decifrar seus pensamentos. Claire, concentrada em seu trabalho, sentiu esse olhar pesado sobre si, mas não deu atenção imediatamente. Pierre se aproximou dela lentamente, sua presença se tornando cada vez mais palpável. Claire, não é? Disse ele finalmente, sua voz mais suave, quase sussurrada. Ela levantou a cabeça, cruzando seu olhar intenso. Sim, sou eu, respondeu ela, ligeiramente desconcertada pela profundidade de seu olhar. Pierre acenou suavemente com a cabeça, seu olhar ainda fixo no de Claire. Esse momento poderia ter sido banal, mas algo na maneira como ele a observava criava uma atmosfera estranha, quase opressora. Claire sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas tentou ignorar, concentrando-se novamente em suas tarefas. No entanto, não conseguia escapar dessa sensação de estar sendo observada, escrutinada. Ao longo do dia, a atitude de Pierre apenas acentuou essa impressão. Sempre que ele passava perto de Claire, seu olhar parecia se demorar um pouco tempo demais, tornando a atmosfera cada vez mais desconfortável. Os outros membros da equipe também perceberam isso. As conversas, antes animadas e alegres, começaram a minguar. Uma tensão silenciosa se instalou no restaurante, como uma nuvem escura pairando sobre suas cabeças. Os próprios clientes pareciam sentir essa mudança sutil. A atmosfera, outrora calorosa e acolhedora, havia perdido sua leveza. Alguns clientes fiéis habituados à atmosfera amigável do Délice du Jour lançaram olhares questionadores ao redor, tentando entender o que havia mudado. Claire, que normalmente se sentia tão à vontade naquele lugar que considerava quase como sua casa, se viu sentindo um crescente desconforto. Cada interação com Pierre a deixava com uma sensação de incômodo, como se uma sombra pairasse sobre suas trocas. Apesar disso, ela se forçou a manter um rosto impassível, a continuar trabalhando com profissionalismo. Ao longo das semanas, a verdadeira natureza de Pierre começou a se revelar. Ele não era mais o gerente afável e entusiasmado que havia começado no Délice du Jour. Suas exigências tornaram-se cada vez mais irracionais e sua atitude em relação à equipe se endureceu. Pierre impôs objetivos impossíveis de serem alcançados. A cada dia, ele exigia que a equipe preparasse um número incalculável de pratos em tempo recorde, sem considerar as capacidades humanas ou os materiais disponíveis. Os pedidos deveriam ser perfeitos, executados com precisão milimétrica, e qualquer erro, por menor que fosse, era severamente punido. Ele passava seu tempo criticando o menor detalhe, um prato que não estava alinhado, um prato que não estava quente o suficiente ao seu gosto, um cliente que não era recebido com um sorriso largo o bastante. As críticas incessantes de Pierre rapidamente desmotivaram a equipe.
Cada um começava seu dia com um nó no estômago, temendo as observações cortantes que inevitavelmente viriam. Claire, que sempre foi um modelo de paciência e dedicação, se sentia exausta sob essa pressão constante. Ela via seus colegas perderem a confiança em si mesmos, alguns até considerando deixar o restaurante. Certa manhã, enquanto o restaurante se preparava para o serviço de almoço, Pierre entrou na cozinha com uma expressão sombria. Ele observou os cozinheiros e os garçons que trabalhavam em silêncio, e então disparou em um tom cortante. É assim que vocês pretendem manter a reputação do Délice do Jour. Os pratos estão apenas aceitáveis, o serviço está lento, e nem vou falar sobre a apresentação dos pratos. Vocês deveriam ser uma equipe de elite, mas não vejo nada de notável aqui. Os membros da equipe abaixaram a cabeça, evitando o olhar de Pierre. Claire, que assistia à cena, sentiu a raiva subir dentro de si. Ela sabia que todos estavam fazendo o seu melhor, mas sob a direção de Pierre, parecia que nada nunca seria bom o suficiente. No entanto, ela se conteve, ciente de que qualquer confronto direto apenas pioraria a situação. Pierre, cuja frustração se tornara palpável, não tentou mais disfarçar seu descontentamento. A atmosfera no restaurante se deteriorava a cada dia, e ele encontrava agora defeitos em tudo que Claire fazia. O menor de seus gestos era escrutinado com uma severidade desmedida. Certa manhã, enquanto a tensão atingia seu ápice, Pierre explodiu de raiva diante da equipe. Luke, um jovem funcionário apreciado por todos, tentou intervir para acalmar os ânimos, mas Pierre o repreendeu severamente. Cuide do seu trabalho, Luke, rosnou Pierre, seu tom implacável ecoando na cozinha. Em seguida, sem hesitar, tomou uma decisão radical: você está demitido, Luke. Pegue suas coisas e saia do restaurante imediatamente. Os outros funcionários trocaram olhares atonitos, chocados pela brutalidade de Pierre. A cena ocorreu diante dos olhos dos clientes, que também pareciam perplexos com o incidente. A tensão, já palpável, subiu um nível, deixando uma atmosfera pesada e opressiva no Délice do Jour. No dia seguinte, a situação piorou ainda mais. Pierre, sempre tão irritável, escolheu repreender Claire em plena hora de serviço, diante dos clientes. Ele criticou abertamente seu trabalho, acusando-a de negligência e incompetência, enquanto os clientes observavam a cena com desconforto. Claire, o que você está fazendo aqui é inaceitável. Você está colocando em risco a reputação deste restaurante com sua negligência, disparou ele em um tom acusador. Claire, geralmente tão estoica, sentiu a raiva e a humilhação crescerem dentro de si. Ela sabia que sempre trabalhou com dedicação, mas os ataques incessantes de Pierre estavam se tornando insuportáveis. Os clientes constrangidos começaram a sussurrar entre si, alguns até decidindo deixar o restaurante antes do final da refeição. No dia seguinte, Pierre tomou uma decisão audaciosa para resolver a crise que ameaçava fazer o Délice do Jour afundar. Ele contratou um novo chefe para substituir Luke. Esse novo chefe, embora tivesse referências sólidas no papel, se revelou um desastre já no seu primeiro dia na cozinha. Os pratos que ele serviu não eram apenas mal preparados, mas também sem sabor. Os clientes, acostumados à excelência do restaurante, rapidamente ficaram insatisfeitos. Eles sussurravam entre si, com os rostos traindo decepção e incompreensão. Alguns até exigiram explicações sobre essa brusca mudança de qualidade. Claire, observando a situação com preocupação, decidiu agir. Consciente do perigo que representava essa insatisfação crescente, tomou a iniciativa de confortar os clientes, oferecendo gratuitamente pratos preparados por outro chefe de confiança, na esperança de apaziguar seu descontentamento. Pierre, embora visse o efeito desastroso dos pratos do novo chefe, tentou manter as aparências. Pretextando um mal-estar súbito, anunciou que precisava ir ao hospital, evitando assim assumir a plena responsabilidade pela situação. Claire, determinada a não deixar o restaurante afundar, arregaçou as mangas e foi ela mesma à cozinha ajudar o novo chefe a corrigir os erros. Apesar de sua falta de experiência na cozinha, ela conseguiu temporariamente contornar a situação, e o chefe a agradeceu calorosamente por seu apoio. No entanto, a verdade era difícil de ignorar. A ausência de Luke era cruelmente sentida. O restaurante, outrora símbolo de perfeição culinária, parecia perder sua magia. Os funcionários, antes orgulhosos de seu trabalho, estavam perdidos, perguntando-se como poderiam devolver ao Délice do Jour sua antiga glória. Na manhã seguinte, Pierre voltou ao restaurante Le Délice do Jour com um humor ainda mais sombrio do que o habitual. Os eventos do dia anterior pesavam sobre seus ombros, e ele sabia que a situação estava fora de controle.
Assim que chegou, dirigiu-se à cozinha, onde Claire e os outros membros da equipe já estavam trabalhando, tentando recuperar o fiasco do dia anterior. Pierre não perdeu tempo e com um tom seco perguntou: "Quem me disse que Claire ofereceu outro prato grátis ontem?" Um dos cozinheiros, nervoso, ousou responder: "Eu ouvi de vários clientes, senhor. Eles disseram que Claire tentou acalmar os ânimos após o incidente." Sem um obrigado, Pierre voltou seu olhar para Claire, com o rosto duro e os lábios apertados. "Você se permite tomar decisões que não lhe dizem respeito? Quem lhe deu o direito de oferecer comida de graça? Vou descontar o custo desses pratos do seu salário no final do mês, Claire. Você não é ninguém aqui para tomar tais decisões." As palavras de Pierre cortaram como um chicote, deixando Claire atordoada. Ela apenas queria salvar a reputação do restaurante e apaziguar os clientes insatisfeitos. Mas Pierre não via nela mais do que uma funcionária que podia repreender à vontade. Os colegas de Claire, solidários, se aproximaram dela, mostrando seu apoio silencioso. No entanto, essa cena teve um preço. A clientela do restaurante, outrora fiel e regular, começava a se fazer mais rara. As críticas se tornavam mais audíveis, e os murmúrios sobre a qualidade em declínio dos pratos circulavam pela cidade. Pierre, no entanto, tornava-se cada vez mais impiedoso. Sua gestão rígida e sua falta de flexibilidade afastavam não apenas os clientes, mas também o moral da equipe. O novo chefe, apesar de seu currículo impressionante, continuava a produzir pratos medianos. Ele não tinha o talento nem a paixão de Luke, e isso se refletia em cada prato. Os clientes, outrora conquistados pela sofisticação dos sabores do délice do jour, agora se queixavam abertamente. Pierre, recusando-se a admitir seus erros, intensificava a pressão sobre a equipe. Ele exigia desempenhos irreais, criticava cada detalhe e ignorava os sinais evidentes de desânimo entre seus funcionários. O restaurante, que antes era um lugar de convivência e prazer, se transformava em um espaço de tensão e frustração. Claire, apesar de tudo, tentava manter a cabeça erguida. Ela continuava a servir os clientes com um sorriso, mas no fundo sabia que a atmosfera outrora acolhedora do délice do jour estava se desfazendo. Seus colegas a apoiavam, mas todos sabiam que seria difícil restaurar a reputação do restaurante enquanto Pierre persistisse em sua gestão tirânica. O final do mês chegou, e Claire aguardava ansiosamente seu salário, esperando que fosse suficiente para cobrir suas despesas de aluguel e enviar dinheiro para sua mãe na província. Mas naquela manhã, Pierre a aguardava em seu escritório, com uma expressão de fria determinação no rosto. Claire entrou com o coração pesado, sentindo que algo estava errado. Pierre lhe entregou uma carta de demissão com um gesto mecânico. "Claire, lamento, mas tomei uma decisão. Devido ao incidente em que você ofereceu pratos gratuitos para acalmar os clientes, sou obrigado a demiti-la. Você está colocando em risco o equilíbrio financeiro do restaurante e infringindo as regras que estabeleci. Além disso, não irei lhe pagar este mês como havia anunciado." As palavras de Pierre ressoaram na mente de Claire como um trovão. Ela ficou paralisada com a notícia, incapaz de reagir imediatamente. As lágrimas rapidamente encheram seus olhos, e ela tentou contê-las ao se dirigir para a saída do escritório. Mas assim que atravessou a porta, desabou em prantos, seus soluços ecoando pelo corredor silencioso do restaurante. Ela encontrou refúgio em um canto isolado do restaurante, desabando contra uma parede, tomada por uma dor imensa. Claire se sentia traída, não apenas por Pierre, mas também pelo fato de que havia dado tudo de si para salvar o restaurante. Sua mente girava com pensamentos desesperados sobre como pagaria seu aluguel e enviaria dinheiro para sua mãe, que contava com ela. Os outros membros da equipe, ao ver a angústia de Claire, se reuniram ao seu redor. Eles estavam indignados com a decisão de Pierre e se sentiam impotentes diante da situação. Cada um tentava confortar Claire, mas era evidente que as palavras não eram suficientes para apagar sua dor. O dia passou lentamente e o restaurante perdeu ainda mais clientes devido ao clima ruim e ao declínio da qualidade dos pratos. As críticas dos clientes se tornavam cada vez mais severas, e o restaurante se via cada vez mais isolado, à sombra de sua glória passada. Ao cair da noite, Claire voltava para casa, os olhos avermelhados pelas lágrimas e o coração pesado de tristeza. O dia tinha sido um verdadeiro calvário, e ela ainda não tinha encontrado uma solução para sua situação desesperadora. Ao se aproximar de sua modesta casa, ouviu o som distinto de um carro de luxo parando em frente à sua porta. O motor desligou, e um homem em um terno elegante saiu. Claire levantou os olhos, surpresa ao ver Jean-Louis, o verdadeiro proprietário do restaurante Le Délice du Jour, que não deveria estar na cidade.
Ele havia voltado mais cedo do que o previsto de sua viagem ao exterior. Com um andar confiante mas preocupado, Jean-Louis se aproximou de Claire, que ainda estava em choque. Claire, o que está acontecendo? Acabei de voltar e ouvi falar de problemas no restaurante, perguntou ele, sua voz cheia de sincera preocupação. Claire, já exausta do dia, foi tomada por uma onda de alívio ao ver Jean-Louis. Ela se lançou em seus braços, desabando em soluços incontroláveis. Jean-Louis, é horrível. Pierre me demitiu. Disse que não me pagaria este mês e que eu estava colocando o restaurante em perigo. Não sei como vou pagar meu aluguel, e não consigo nem enviar dinheiro para minha mãe. Jean-Louis, visivelmente tocado pela angústia de Claire, a segurou pelos ombros para acalmá-la. Tudo ficará bem, Claire. Lamento saber disso. Pierre não entendeu a situação corretamente, e vou me certificar de que as coisas mudem. Ele convidou Claire a entrar em seu carro para discutir em particular. Claire hesitou por um momento, mas a promessa de uma solução potencial a encorajou a aceitar. Eles se acomodaram no conforto do carro, e Jean-Louis começou a explicar o que havia aprendido durante sua viagem. Voltei porque ouvi ecos preocupantes sobre a gestão de Pierre e começou Jean-Louis. Estou preparando um plano para corrigir a situação. Vou me certificar de que você receba seu salário integral, e vou conversar com Pierre para entender o que aconteceu. Quero que você se concentre no seu trabalho, sem se preocupar com esses problemas financeiros por enquanto. Claire, ainda em choque, mas cheia de uma leve esperança, ouviu atentamente. Jean-Louis continuou a falar sobre as medidas que planejava tomar para restaurar a ordem e a qualidade do restaurante. Ele a assegurou que tomaria providências para evitar futuros conflitos e oferecer um ambiente de trabalho mais justo e respeitoso para todos. Ao voltar para casa naquela noite, Claire se sentia aliviada, embora a situação ainda fosse difícil. A perspectiva de ter apoio de Jean-Louis trouxe de volta um pouco de esperança. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora tinha alguém em quem contar para ajudá-la a enfrentar essa provação. Jean-Louis, ciente dos desafios que viriam, se preparava para enfrentar Pierre e colocar Le Délice du Jour de volta no caminho do sucesso, ao mesmo tempo em que oferecia a Claire e seus colegas o apoio de que precisavam. Na manhã seguinte, Jean-Louis foi diretamente à casa de Claire para buscá-la. A neblina da manhã ainda envolvia as ruas, e o despertar do bairro era suave e silencioso. Ao chegar em frente à casa de Claire, Jean-Louis estava determinado a ver com seus próprios olhos o estado do restaurante. Claire entrou no carro de Jean-Louis, com um misto de nervosismo e esperança nos olhos. Enquanto dirigia, Jean-Louis pediu a Claire que lhe explicasse em detalhes o que havia acontecido desde sua partida. Desde que você partiu, a situação piorou, começou Claire, sua voz carregada de fadiga. Pierre demitiu Luc e tomou decisões catastróficas para o restaurante. Ele implementou uma gestão rígida e uma política de redução de custos que levaram a um desastre. A qualidade dos pratos caiu, e os clientes estão começando a fugir. Ao chegar em frente ao restaurante, o clima estava tenso. Jean-Louis percebeu rapidamente os sinais evidentes de deterioração. O restaurante, antes cheio de vida e animação, parecia sombrio e abandonado. A fachada precisava de uma mão de tinta, e um punhado de clientes, visivelmente insatisfeitos, se levantava murmurando. Jean-Louis e Claire atravessaram as portas do restaurante, e a visão que se apresentou a eles era desastrosa. O salão desordenado estava mal limpo. As mesas não estavam devidamente arrumadas, e um cheiro de comida queimada pairava no ar. Os clientes se queixavam, seus rostos marcados pela decepção. Jean-Louis se dirigiu diretamente à cozinha, onde descobriu uma cena ainda mais preocupante. Os membros da equipe pareciam exaustos e desmotivados. O novo chefe que substituíra Luc lutava com pratos que não atendiam ao nível esperado. Suas tentativas eram desajeitadas, e os pratos estavam visivelmente mal preparados. Jean-Louis se aproximou de Claire, que apesar do apoio, tinha dificuldade em esconder sua própria decepção diante da situação. Claire, você pode me dizer onde está Luc? Por que ele não está aqui para nos ajudar a sair dessa crise? Perguntou ele. Claire, com a voz trêmula, respondeu. Luc foi demitido por Pierre há alguns dias. Ele saiu devido à pressão constante e à gestão desastrosa de Pierre. Ele estava desanimado com a evolução catastrófica do restaurante. Jean-Louis, profundamente preocupado, examinou o local com gravidade. Ele sabia que precisava agir rapidamente para corrigir a situação. Ele convocou imediatamente uma reunião com os membros da equipe, prometendo mudanças significativas para melhorar as condições de trabalho e restaurar a qualidade dos pratos. Eu entendo sua frustração e desânimo, começou Jean-Louis, dirigindo-se à equipe. As decisões tomadas por Pierre tiveram um impacto muito negativo no restaurante.
Estou aqui para colocar as coisas em ordem. Vamos trabalhar juntos para reparar os danos, recuperar a confiança dos clientes e restaurar a qualidade do serviço. Jean-Louis então se voltou para Claire. Quanto a Pierre, vou convocá-lo imediatamente para uma discussão aprofundada. Sua gestão foi uma catástrofe, e vou encerrar seu mandato. É hora de fazer uma limpeza e implementar uma direção capaz de apoiar a equipe e restaurar o nível de excelência que este restaurante merece. Os membros da equipe, visivelmente aliviados, viram a esperança renascer. Claire, também, sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Jean-Louis então se voltou para o novo chefe, fornecendo conselhos e uma direção clara para melhorar a qualidade dos pratos. Precisamos restaurar nossos padrões e demonstrar aos nossos clientes que ainda somos capazes de oferecer uma experiência excepcional. Vou lhe oferecer todo o apoio necessário para alcançar isso. Jean-Louis convocou Pierre para uma reunião de emergência em seu escritório. A tensão era palpável quando Pierre entrou, sua atitude arrogante contrastando com a gravidade da situação. Jean-Louis, com uma expressão resoluta, anunciou diretamente: Pierre, tomei a decisão de encerrar seu mandato. Sua gestão causou sérios problemas ao restaurante, e as consequências foram devastadoras. Precisamos restaurar a qualidade e a eficiência que Le Délice du Jour merece. Peço que você deixe imediatamente suas funções. Pierre, atordoado e furioso, protestou brevemente, mas Jean-Louis foi inflexível. Após algumas trocas tensas, Pierre deixou o local, deixando para trás um clima de alívio misturado com ceticismo entre a equipe. Jean-Louis voltou ao restaurante para anunciar a novidade a Claire e à equipe. Claire, embora aliviada, ainda estava marcada pelos eventos recentes. Jean-Louis falou com determinação. Demos o primeiro passo ao encerrar a gestão desastrosa de Pierre. Para estabilizar a situação, proponho nomear você, Claire, como nova responsável pelo restaurante, pelo menos temporariamente. Seu conhecimento sobre o funcionamento interno e sua dedicação a este estabelecimento são essenciais para nos ajudar a endireitar as coisas. Claire, tocada pela confiança de Jean-Louis, aceitou a responsabilidade com uma mistura de apreensão e esperança. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava pronta para enfrentar o desafio. Jean-Louis a encorajou a trabalhar em estreita colaboração com a equipe para trazer as melhorias necessárias. Vamos colocar o restaurante de pé juntos, assegurou Jean-Louis. Precisamos reconquistar a confiança de nossos clientes e mostrar que Le Délice du Jour pode oferecer novamente uma experiência excepcional. Claire, conto com você para implementar as mudanças necessárias e revitalizar nossa equipe. Os membros da equipe, motivados pelas novas diretrizes, rapidamente se colocaram a trabalho. Claire, apoiada por Jean-Louis, supervisionou os esforços de limpeza, reorganização e melhoria dos pratos. Eles revisaram os menus, arrumaram as mesas com cuidado e se certificarão de que cada detalhe refletisse o compromisso com a excelência. As críticas negativas diminuíram e os clientes, curiosos pelas mudanças, começaram a retornar. O clima dentro do restaurante melhorou gradualmente e a qualidade do serviço e dos pratos foi restaurada. O retorno de Luc, embora temporário, trouxe um sopro de ar fresco e um suporte técnico valioso. Jean-Louis, ciente dos desafios que viriam, permaneceu envolvido no processo de transformação do restaurante. Ele ofereceu suporte contínuo a Claire e à equipe, garantindo que tivessem os recursos necessários para ter sucesso. Embora o caminho ainda fosse repleto de obstáculos, a esperança de um futuro melhor e a determinação de reconstruir estavam agora palpáveis. Após um período tumultuado e muitos desafios, Claire e Luc conseguiram transformar este restaurante outrora em dificuldades em um lugar de sucesso e renovação. O caminho não foi fácil. As decisões mal orientadas do antigo diretor Pierre deixaram o restaurante em ruínas. Mas graças à intervenção decisiva de Jean-Louis e ao empenho incansável de Claire, uma nova era de prosperidade surgiu. A chegada de Luc, cuja expertise culinária foi um elemento-chave na restauração da qualidade, marca uma virada decisiva. Seu retorno não apenas melhorou os pratos e os serviços, mas também inspirou uma equipe inteira a buscar a excelência. Graças à colaboração deles, Claire e Luc conseguiram devolver ao restaurante seu brilho de antigamente, ao mesmo tempo em que trouxeram um toque de inovação. Esta história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar soluções e reescrever nosso destino com determinação e colaboração. Claire tomou decisões corajosas e Luc mostrou que talento e paixão podem realmente fazer a diferença. Juntos, eles provaram que as dificuldades podem ser superadas e que a resiliência leva a um futuro melhor. Obrigado por nos acompanhar nesta aventura cativante.
Esperamos que esta história de transformação e perseverança o inspire em sua própria jornada rumo ao bem-estar e ao sucesso.